Outra, pessoal, mais uma sobre atos vinculados e discricionários. Olha só, o administrador apresentou requerimento perante a administração, pleiteando uma autorização para a utilização de determinado espaço destinado à exposição da produção por pequenas empresas. Legal. O requerimento é preenchido eletronicamente, ao qual são acostados os documentos necessários à outorga, que então é deferida pelo sistema que seleciona a data disponível. De acordo com a teoria do ato administrativo e considerando os elementos descritos, olhem só, meu pessoal, enunciado talvez um tanto quanto truncado, mas basicamente ele está dizendo o seguinte, o administrador, o usuário, né, o administrado, ele preenche um requerimento, tá legal? Solicitando ali a autorização para a utilização de um bem público, de um espaço público. O que acontece? O computador, o sistema informatizado decide, né? Vamos dizer assim, o sistema informatizado, ele defere ou não aquele pedido. Tá legal? E pessoal, se o computador, se o sistema, ele é suficiente para tomar aquela decisão, né, nós estamos diante da prática de um ato vinculado, tá legal? No qual basta o atendimento aos requisitos previstos em lei, não cabendo nenhuma margem adicional para decisão, para valoração de mérito, né, de conveniência e oportunidade por parte do gestor público. Legal? Então, vamos até aqui. Vou recuperar aqui minha caneta. Bacana. Então, vamos lá. Letra A. Trata-se de ato administrativo de natureza discricionária, pois o deferimento do pedido está afeto a juízo de conveniência e oportunidade. E aí, pessoal, isso aqui está errado, né? Quem defere, olha só, quem defere o pedido é o sistema. Então, quando nós temos ali um ato administrativo que o administrador, né, o gestor público, ele é igual um robozinho, ele é igual um computador, isso é exemplo de ato vinculado. Então, não é ato discricionário. Esse é o erro aqui da letra A. Na letra B, amigos, nós temos lá que o ato de deferimento possui natureza vinculada. Legal. Considerando que, para sua concessão, basta a análise dos documentos exigidos pelo sistema. É isso aí. Isso aqui está correto, né? Quando o ato é vinculado, pessoal, o administrado interessado naquele ato, uma vez que ele preenche todos os requisitos, né, todos os pressupostos previstos na legislação, ele tem direito subjetivo a ver o ato praticado. Legal? E é o que acontece aqui. Uma vez atendidos os requisitos, o sistema checa esses requisitos, aí o ato deve ser praticado, vai fazer ali apenas um ajuste de data. Bacana? Agora, pessoal, eu vou comparar essa situação com os atos discricionários. No ato discricionário, o que vai acontecer? O interessado, mesmo preenchendo todos os requisitos previstos em lei, ele não tem direito a ver o ato praticado. É o que a gente chama de mera expectativa de direito. Legal? Então, a mera expectativa de direito ali na prática desses atos discricionários, de modo geral, em relação a atos vinculados, aí nós temos um verdadeiro direito subjetivo. Beleza? O que mais? Na letra C, tem natureza de ato normativo, considerando que a análise do requerimento improvido é abstrata e objetiva. Não, né? Não é ato normativo. Aqui eu estou diante não de um ato geral, mas de um ato individual. Ele não tem efeitos amplos e abstratos, né? Ele atinge especificamente aquele administrador. Legal? D. A natureza híbrida, vinculada à discricionária, não, aí também forçou a barra, né? E letra E, a administração pode impor condição para que o particular utilize o espaço, editando, para tanto, portaria específica, né? Aí, pessoal, o que vai acontecer? Essa letra E está errada, né? Porque a questão o enunciado mencionou nada sobre preenchimento de requisito, condição específica para que o particular utilize naquele espaço, né? O que vai acontecer se a administração deseja criar um requisito adicional, né, implementar ali mais um pressuposto, ela vai fazer isso por meio de um ato normativo, né? E o ato normativo é um ato geral, não é um ato específico, não é um ato individual.
Legal? Então, sem sombra de dúvidas, o nosso gabarito está na letra B. E seguindo adiante, nós vamos comentar aqui a segunda classificação desta nossa aula de hoje, que diz respeito aos destinatários do ato administrativo. É uma classificação que implicitamente foi cobrada também nessa questão anterior. Olha só, pessoal, nós temos aqui de um lado os chamados atos gerais. Bacana? Atos gerais. Também são chamados de atos normativos, que também são chamados de atos regulamentares. Legal? E do outro nós temos os atos individuais, atos específicos. Legal? Qual que é a diferença entre eles, Daudi? Nos atos gerais, nós teremos destinatários indeterminados para estes atos. É o caso, por exemplo, de um regimento interno de determinado órgão público. É o caso de um regulamento, de uma resolução, de uma instrução normativa. Pegue lá, por exemplo, uma instrução normativa da Receita Federal. Beleza. Quem é, me diga aí de antemão, quem é que pode, ou quantas são as pessoas alcançadas pelas regras daquela IN, daquela instrução normativa? É impossível nós individualizarmos ou mesmo contarmos quais seriam eles, não é verdade? Porque aquela instrução normativa, aquele regimento interno lá do DENIT, do INSS, aqueles são atos gerais que alcançam destinatários indeterminados. Tá legal? Indeterminados. E além, a bem da verdade, pessoal, parte da doutrina chega a criticar, né, essa classificação, dizendo que os atos gerais nem mesmo seriam atos administrativos propriamente ditos. É legal? Por quê? A gente sabe que os atos administrativos são aquelas declarações que produzem efeitos jurídicos imediatos, concretos. E estes atos gerais não estão produzindo efeitos concretos, eles estão produzindo efeitos abstratos. Então, parte da doutrina critica aqui, né, diz que esses atos gerais não seriam atos administrativos propriamente ditos, mas é importante que a gente conheça também esta classificação. Tá legal? Por outro lado, os atos individuais são aqueles que alcançam destinatários determinados. Imagine aí, a concessão de aposentadoria do servidor fulano de tal. Beleza? Atingiu lá só o fulano de tal. Você está estudando, vai ser aprovado ali no determinado concurso público, ocorre a sua nomeação. Ato administrativo que alcança destinatários determinados. Tá legal? Alcança aí o seu caso. Então, se há destinatários determinados, estamos diante de atos individuais. Mas tem um detalhe que pode aparecer na sua prova. Os atos individuais, eles podem ser singulares ou plurimos. Bacana? O que importa aqui, pessoal, não é se ele atinge uma pessoa, né? Se ele atinge uma pessoa, ele é individual. Se ele atinge muitas pessoas, ele é geral. Não. Se há como nós identificarmos os destinatários do ato, ele é individual. Ainda que ele alcance mais de uma pessoa. Querem um exemplo? Olha só, quando eu fui nomeado servidor público, né, lá nos idos de 2008, no Tribunal de Contas da União, houve a publicação de um ato administrativo com uma lista enorme de pessoas nomeadas. Legal? Então foi publicado lá, ó, enfim, nomear as pessoas abaixo, né? As pessoas a seguir no cargo fulano de tal. E aí vem, né? A, B, C, D, várias pessoas ali que vão constar daquele ato administrativo. Ele alcançou várias pessoas? Alcançou. Mas são os destinatários determinados? A resposta é sim. E aí nós estamos diante de um ato individual plurimo. Bacana? Pegadinha de prova, tá? O ato individual, ele pode alcançar muitas pessoas, um ato individual plurimo, desde que os destinatários sejam determinados. Bacana? Entendido até aqui? Olha só. Aqui nós temos alguns exemplos, como a concessão de uma licença maternidade, uma licença paternidade, uma licença capacitação, uma autorização, exoneração, nomeação, enfim. Mas tem mais um detalhe aqui, que é o seguinte: os atos individuais devem observar os atos
gerais. É isso aí. Quando um gestor público estiver praticando um ato individual, ele tem que ir lá no regimento interno do órgão dele. Ele muitas vezes vai consultar uma instrução normativa, ele vai consultar ali uma resolução para ele saber como proceder, como é que ele vai praticar o ato. Tá legal? Então é aí que a gente diz que os atos gerais prevalecem sobre os individuais, sendo que na prática de um ato individual eu devo observar um ato geral. Então, um auditor da Receita Federal, por exemplo, vai ali fazer o lançamento de um crédito tributário, enfim, vai praticar um ato individual, ele vai lá consultar a IN, ele vai consultar um regimento, tá legal? E ele vai, inclusive, fundamentar aquele ato individual, valendo-se das regras constantes dos atos gerais. Beleza até aqui? Maravilha! Então vamos avançar. Vamos aqui para a terceira classificação importante em provas, né? E esta aqui, galera, bote um asterisco, ela cai muito, diz respeito à classificação dos atos administrativos quanto à formação de vontade. E aí nós teremos aqui três tipos. Teremos os atos simples, os atos complexos e os atos compostos. Legal? Complexo e composto é parecido, mas a gente vai ver aqui como você vai fazer para decorar isso aí. Bacana? Então vem aqui comigo na tela. Ato simples, pessoal. É aquele que depende da manifestação de vontade de um único órgão. Bacana? De um único órgão, né? Esse órgão pode ser um órgão singular, que é composto ali por uma única autoridade, mas pode ser um órgão colegiado. Tanto faz, né? No órgão colegiado são várias pessoas, mas essas pessoas vão ter ali os seus votos colhidos, as suas deliberações, enfim, isso tudo vai compor a manifestação única daquele órgão. Beleza? Então, o ato simples é aquele que é praticado por um único órgão. Né? E aqui há vários exemplos. Nós temos aqui, por exemplo, a concessão de uma licença capacitação ao servidor público. Legal? Nós temos ali, enfim, a autorização para uso de um bem público. Legal? Então, se houve a manifestação de um único órgão, ali estamos diante de um ato simples. Legal? Tudo certo até aqui? Daudi, eu não entendi muito bem essa história de singular e colegiado. Aqui, pessoal, quando a gente estuda lá as classificações dos órgãos públicos, nós vamos ver que há órgãos que são singulares, cuja manifestação de vontade do órgão depende de uma única pessoa. Legal? E nós veremos órgãos que são colegiados. Por exemplo, pegue lá o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ele tem lá um colegiado. Imagine aqui um colegiado de 5 pessoas. Cada um aqui, ó, é uma pessoa bacana. E para que este órgão aqui em vermelho manifeste a sua única vontade, dependerá aqui desses 5 agentes. Bacana? Isso diz respeito aos atos simples, pessoal. Agora, quando a gente fala em ato complexo e em ato composto, nós veremos que não vai bastar nos complexos e compostos a manifestação de um único órgão. Tá legal? Aqui nós teremos 2 ou mais órgãos se manifestando para a prática desses outros atos. Entendi, Daudi? Qual que é a diferença entre o complexo e o composto? Amigos, no complexo, olhem só, no complexo nós teremos 2 ou mais vontades que irão se fundir, que irão se associar e dar origem a um único ato administrativo. Legal? E o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer? É que nós teremos 2 órgãos, um manifestando a sua vontade, outro se manifestando a sua vontade. Essas vontades se fundem, se unem e resulta dali não 2 atos administrativos, mas um único ato administrativo. Legal? E nós podemos também aqui dar alguns exemplos de atos compostos. Nós podemos dar aqui, por exemplo, a prática de portarias conjuntas, de atos conjuntos. Imagine só, eu tenho lá uma portaria
Eu tenho uma portaria que ela foi praticada conjuntamente pelo Ministério da Economia, legal, e pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Legal? O que aconteceu? Quantos atos são, Daudi? É só um, é só uma portaria. Agora, aquela portaria para ser praticada, ela dependeu da vontade de 2 órgãos. Legal? Então, portaria conjunta é exemplo de um único ato que decorre de 2 ou mais vontades se manifestando. Beleza? Outro exemplo. Instruções normativas. Imagine só, exemplo real. Instrução normativa conjunta da Receita Federal com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a PGFN. Quantos atos nós temos, amigos? Um único ato, uma única instrução normativa que dependeu da manifestação de 2 órgãos. Então, isso aí é exemplo de ato complexo. Bacana? Agora, do outro lado, nós temos os atos compostos. Dos atos compostos. E muita atenção aqui, porque a diferença ela é sutil, pessoal. No ato composto, o que vai acontecer? Um único órgão manifesta a sua vontade. Legal? Um único órgão manifesta a sua vontade, mas esta vontade, amigos, ela não basta. Ela precisa ser confirmada, chancelada, verificada por outro órgão. Tá legal? E aí nós teremos um órgão manifestando a sua vontade e outro órgão só carimbando, só atestando, só chancelando aquilo que foi praticado, aquela manifestação de vontade do outro órgão. Percebam que aqui, pessoal, nos atos compostos, nós teremos 2 atos administrativos. Tá legal? Um ato, vamos dizer, principal e um outro ato de caráter acessório. Bacana? O ato de caráter acessório é ele quem vai atestar, confirmar o ato principal que foi praticado. Aqui nós temos como exemplo todos aqueles atos que dependem, por exemplo, de uma homologação. Legal? De um visto, de uma aprovação. Imagine só, eu pratiquei ali o ato A, eu pratiquei ali um determinado ato e era necessário que aquele ato fosse homologado por um outro órgão, por uma outra instância. Tá legal? Então existe aqui uma vontade principal e uma outra vontade que é um outro ato que é secundário, que é acessório, que é a homologação, a aprovação, o visto, a autorização. Tá legal? Então, no ato composto, há 2, são praticados 2 atos, um principal e outro confirmando e outro acessório. Tudo certo até aqui? Então, nós temos os simples, os complexos, 2 vontades, um único ato, e os compostos, uma vontade, 2 atos, um principal e um acessório. Tá legal? Aqui, pessoal, o que é importante? A gente lembrar, entendi, Daudi, tudo certo. Agora é importante a gente se lembrar disso aqui na hora da prova. E muita gente usa o seguinte macete, pessoal. Não é um macete assim tão ortodoxo, mas funciona na prática. E o macete que se utiliza é o seguinte, olha só. Complexo, pessoal. Complexo, quando a gente fala lá complexo, exo, aquilo ali lembra de sexo. Tá legal? E no sexo, o que nós temos? 2 corpos, 2 vontades que vão se fundir e dar origem, por exemplo, a um bebê, a um único ato, por exemplo. Então, quando a gente fala lá em complexo, exo, sexo, a gente se lembra disso aí. 2 corpos, 2 vontades que vão se unir e dar origem ali a um único ato. Um único ato, exemplo da portaria conjunta, das instruções conjuntas. Beleza? Tudo certo até aqui e a gente já sabe que o outro, o composto, é o que não é. 2 vontades unindo para dar origem a um filho, um feto ali, um bebê, um ato, é o outro, que é uma vontade, um órgão manifestando a sua vontade e 2 atos, tá legal? Um principal e um acessório. Beleza? Pode ser que ajude na hora da prova. Vamos ver aqui questão de prova sobre essa classificação. Olha só. Na classificação dos atos administrativos, um critério comum é a formação de vontade, isso que nós estávamos estudando. Segundo o qual, o ato pode ser simples, complexo e composto. Bacana! O ato complexo se apresenta como já vimos lá o complexo, exo, sexo, 2 corpos se unindo
né? Então, há dois ou mais órgãos que se juntam para formar um único ato com um só conteúdo e uma só finalidade, portaria conjunta, instrução normativa conjunta. Tá legal? Então, isso aqui está correto, né? É sim a definição de ato complexo. Tem mais questão de prova sobre isso aqui. Olha só. Acerca do ato administrativo de concessão de aposentadoria, assinale a assertiva abaixo de acordo com o entendimento do Supremo. Legal? De acordo com o entendimento do Supremo. Bacana. Trata-se de ato administrativo complexo que somente se aperfeiçoa com o exame de sua legalidade e consequente registro no Tribunal de Contas competente. Isso aqui, meus amigos, está correto? Legal? Isso aqui está correto, está de fato de acordo com a jurisprudência do Supremo, que diz que estes atos de concessão de aposentadoria são sim atos complexos. E aqui a gente vai aprofundar, nós iremos aprofundar um pouco para que você conheça tanto este exemplo aqui de ato complexo, a concessão de aposentadoria, a conta do regime próprio, como alguns aspectos quanto aos efeitos dos atos administrativos. Então, olhem só. Imagine o seguinte. Eu vou desenhar aqui uma linha do tempo para que vocês percebam o que vai acontecer com esse ato de concessão de aposentadoria. Imagine aí que eu tenho, a gente já tinha falado na Receita Federal, vamos continuar tomando ali a Receita Federal por base. Olha só, imagine que eu tenho um auditor fiscal da Receita Federal que se aposentou. Legal? Ele vai lá, cumpre todos os requisitos, né? Requer a concessão de sua aposentadoria, bacana. E a Receita Federal vai lá e concede a aposentadoria para aquele auditor fiscal. Bacana? Aquilo ali aconteceu, por exemplo, no ano de 2019. Então, lá em 2019, a Receita foi lá e aposentou o sujeito, aposentou o camarada. Beleza. Acabou por aí, né? Aquela pessoa já pode, enfim, soltar os rojões que ele tinha guardado ali, sair comemorando, contando para todos os amigos. Agora estou aposentado e ponto final? A resposta é não. Por quê? Quando nós estamos diante de uma aposentadoria à conta do regime próprio de previdência social, que é o chamado RPPS, regime próprio de previdência social, a legislação, na verdade, a própria Constituição Federal, lá no artigo 71, ela vai exigir uma outra manifestação. O que vai acontecer? A Receita, meus amigos, lá em 2019, praticou o ato. O que ela vai ter que fazer? Encaminhar. Imagine só que isso aqui é o ato administrativo que foi praticado. A Receita vai ter que pegar aquele ato de concessão da aposentadoria dos fulanos de tal e encaminhar esse ato lá para o Tribunal de Contas da União. Bacana? Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas, aqui na esfera federal, ele vai fazer o seguinte, ele vai examinar, ele vai pegar ali uma lupa e vai examinar a legalidade, daquela aposentadoria que foi concedida. Legal? Ele vai checar ali vai checar a contagem do tempo de contribuição, enfim, vai fazer ali, virar de cima para baixo, de baixo para cima aquele ato e checar se aquilo de fato atende à legislação. E o que vai acontecer? Uma vez avaliada a legalidade daquele ato de concessão de aposentadoria, o que vai acontecer? Que o Tribunal de Contas vai promover o chamado registro. Olha só a palavrinha aqui, o registro daquele ato. Legal? Entende o Supremo que esse ato aqui de concessão de aposentadoria, ele somente se aperfeiçoa, ele somente completa o seu ciclo de formação com o necessário registro perante o Tribunal de Contas. Tá legal? Então entende o Supremo que o ato de concessão de aposentadoria, ele foi efetivamente praticado, ele completou o seu ciclo de formação aqui. Imagine que isso aqui foi lá
foi em 2021, por exemplo. Legal? Então entende que esse ato somente se aperfeiçoou, completou seu ciclo aqui em 2021 com o registro perante o Tribunal de Contas. Legal? E a partir daí, conclui o Supremo que esse ato de concessão da aposentadoria é um ato só, mas que dependeu destas duas manifestações de vontade. Uma primeira lá, né, da Receita Federal, concedendo a aposentadoria, e outra manifestação de vontade, aqui pelo Tribunal de Contas, especificamente pelo TCU. Então, quando esses dois órgãos manifestam a sua vontade, surge efetivamente o ato de aposentadoria daquele servidor público. Legal? Então, exemplos, né? Nós vamos retornar aqui naquele slide anterior para dar aqui como mais um exemplo de ato complexo, além da portaria conjunta, além da instrução normativa conjunta, a concessão de aposentadorias à conta do regime próprio de previdência social. Tá legal? E a próxima pergunta que pode surgir, já aprofundando um pouco mais, é o seguinte: Daudi, eu entendi. O ato só se aperfeiçoou, só foi efetivamente praticado lá em 2021 com o registro perante o Tribunal de Contas. Isso está correto. Mas vem cá, Daudi. Aquele camarada, aquele auditor da Receita, ele já não estava, né, nesses 2 anos aí, entre 2019 e 2021, ele ficou recebendo proventos de aposentadoria? E a resposta é sim. Legal? Desde aqui, amigos, desde aqui, ó, desde aqui 2019, durante todo esse período que a gente está desenhando aqui, o que aconteceu? Grana no bolso, né? Proventos de aposentadoria sendo pagos. Mas, Daudi, o ato administrativo, ele foi aperfeiçoado, ele foi efetivamente praticado na sua totalidade lá em 2021. Como é que, desde 2019, ele começou a produzir efeitos? Aí, amigos, nós estaremos diante, vamos encontrar aqui um espaço, nós estaremos diante dos chamados efeitos preliminares do ato administrativo. Tá legal? Então, ele já começa a produzir efeitos mesmo antes de se aperfeiçoar, mesmo antes de ter sido integralmente praticado. São os chamados efeitos preliminares, para a gente já aprofundar aí um pouco mais também, ou efeitos prodrômicos. Legal? É isso aí, efeitos prodrômicos, né? Vez ou outra aparece também esse nome em prova. O nome é esquisito, o nome é estranho, mas o significado, né, é simples. São atos que têm ali efeitos sendo gerados mesmo antes de se aperfeiçoarem. Como exemplo, ato complexo de concessão de aposentadoria. Legal? Não encerrou não, pessoal. Antes da gente passar aqui para a próxima, para a quarta classificação, tem mais um detalhe que eu preciso comentar com vocês sobre esse tipo de ato aqui. É o seguinte: no primeiro semestre de 2020, nós tivemos uma mudança de entendimento do Supremo quanto a esse tipo de ato. Legal? Os atos de concessão de aposentadoria que vão lá para os tribunais de contas. Olha só. O que acontece? A partir de então, o Supremo, amigos, fixou um prazo para que o Tribunal de Contas concedesse ou negasse o registro a esses atos administrativos de concessão de aposentadoria. É legal? O que acontece? Os tribunais de contas passaram a ter 5 anos para fazer essa análise. Então, imagine só, a Receita Federal, né, encaminhou aqui nessa data, vamos supor que encaminhou lá em 2020. Em 2020, encaminhou para o TCU aquele ato. Praticou em 2019, no ano seguinte encaminhou para o TCU. Beleza. Quando esse ato ingressa no Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas tem 5 anos para examinar, para analisar aquele ato. Daudi, e o que acontece se o Tribunal de Contas não analisa o ato em 5 anos? Aí, amigos, nós teremos o chamado registro tácito. Tá legal? O registro tácito.
Então, o Tribunal de Contas, você tem 5 anos, se vira aí. Se você não se manifestar, né, se você não negar o registro dentro desses 5 anos, aí, meus amigos, aquele ato automaticamente se aperfeiçoará. Tá legal? É como se você estivesse manifestando aqui tacitamente a sua vontade. Bacana? Então, o entendimento, né, do primeiro semestre de 2020 do Supremo é um entendimento importante em provas e ele se relaciona diretamente com os atos complexos que nós estamos estudando aqui. Legal? Mas, né, saindo aí desse aprofundamento que a gente mencionou, é importante lembrar que quanto à formação, à manifestação de vontades, os atos podem ser simples, complexos, exos, né, dois resultando em um único ato, e compostos. Beleza? Tudo certo até aqui? Nós vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui esse bloco. No próximo bloco nós vamos dar continuidade às classificações dos atos administrativos.